História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 2 de novembro de 1220. Morre, em Coimbra, Dona Urraca Afonso, Infanta de Castela, Rainha Consorte de Portugal, minha 26ª e 27ª avó, esposa de Dom Afonso II, Rei de Portugal, sobrinha dos reis de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Dona Urraca Afonso, Infanta de Castela, Rainha Consorte de Portugal, nasceu em 1186 e morreu em Coimbra, a 2 de novembro de 1220, era filha de Afonso VIII, Rei de Castela e de Leonor Plantageneta, Princesa de Inglaterra, neta paterna de Sancho III o Desejado, Rei de Castela e de Branca, Infanta de Navarra, e neta materna de Henrique II, Rei de Inglaterra e de Leonor da Aquitânia. Biografia. Dona Urraca de Castela ou Dona Urraca Afonso de Castela foi Infanta de Castela e Rainha Consorte de Portugal por casamento com o Rei Dom Afonso II de Portugal. Era filha do Rei Afonso VIII de Castela e de sua esposa, Rainha Leonor Plantageneta, irmã dos reis de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Dona Urraca de Castela foi mãe dos reis de Portugal Dom Sancho II e Dom Afonso III. Dona Urraca Afonso de Castela era filha do Rei Afonso VIII de Castela com a sua esposa Leonor Plantageneta, Princesa de Inglaterra, filha de Henrique II de Inglaterra e de Leonor de Aquitânia. As rainhas de Portugal contaram, desde muito cedo, com os rendimentos de bens adquiridos, na sua grande maioria, por doação. A Dona Urraca pertenceram os senhorios de Torres Vedras, Óbidos e Lafões. Dona Urraca morreu no dia 2 de novembro de 1220 na cidade de Coimbra, onde tinha feito testamento a 14 de junho de 1214, e foi sepultada junto ao seu marido, o rei Dom Afonso II de Portugal no mosteiro de Alcobaça. Apesar de alguma confusão com outro túmulo que apresenta a data da sua morte, 1220, e refere o nome do rei Afonso II, este sim é que parece ser o verdadeiro túmulo da rainha Dona Urraca de Castela, mulher de Dom Afonso II, rei de Portugal. De acordo com Repensando a Idade Média, do Facebook, de 20 de novembro de 2020. Jacente de um túmulo régio de Alcobaça. Apesar da controvérsia à volta do sarcófago, é mais provável que se trate do túmulo de Urraca de Castela. Ao longo dos séculos XVI e XVII. A primeira fonte onde esta confusão aparece é o Cronicão de Jerónimo Romano, em 1589, e pode refletir alguma confusão no cenóbio alcobacense em finais do século XVI. Contudo, Frei António Brandão assevera que este será o túmulo de Urraca e cita o relato de um outro monge alcobacense do século XVI, que teria assistido à abertura do túmulo em 1568 por Dom Sebastião. Dos seus irmãos, destacaram-se Berengária de Castela, Rainha Consorte, minha 26ª avó, 3 vezes minha avó, de Afonso IX, Rei de Leão e Castela, meu 26º avô, 3 vezes meu avô, regente de Castela em nome de seu irmão Henrique, Rainha de Castela em 1217 após a morte deste, abdicou do trono de Castela em favor de seu filho Fernando III de Leão e Castela. Branca de Castela, Rainha Consorte de Luís VIII de França e fundadora do mosteiro de Maubiçen da Ordem de Cister. Leonor de Castela, Rainha Consorte de Jaime I de Aragão. Henrique I de Castela, que lhe sucedeu no trono, casou com Dona Mafalda, Infanta de Portugal. Família e descendência. Em 1208 Dona Urraca Afonso de Castela casou com o herdeiro do trono português, o infante Dom Afonso, que em 1211 subiu ao trono sob o nome de Dom Afonso II de Portugal, meu 26º e 27º avô. Do seu casamento com Dom Afonso II, rei de Portugal nasceram Dom Sancho II, rei de Portugal, sucessor de seu pai no trono português, casado com Dona Mecia Lopes de Haro, rainha de Portugal. Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô, sucessor do irmão Dom Sancho no trono português, casado com Dona Matilde, condessa de Bolonha e depois com Dona Beatriz de Castela, Rainha Consorte de Portugal. Dona Leonor, Infanta de Portugal, casada com o rei Valdemar III da Dinamarca. Dom Fernando de Portugal, Senhor de Serpa. Dom Vicente de Portugal.